Atos capítulo 1, versículo de número 4, 5 e versículo de número 8. Amém? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Te agradecemos por essa noite, pela tua presença entre nós, pela tua graça derramada, sua bondade de ter trazido os irmãos até aqui. Agora pedimos a tua presença nessa noite, para nos guiar a toda a verdade, nos encaminhar na tua palavra. É o que oramos nessa noite, Espírito Santo, já agradecidos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, nós continuamos, olhando para o nosso texto sobre o discipulado, e aí vamos recapitular um pouquinho, né? Não sei se vocês se lembram, né? Quando a última vez nós falamos um pouco sobre o reino, né? Os dois aspectos do reino. Então, nós vimos o reino universal, que é o reino em que Deus governa todas as coisas, pela sua autoridade, ele estabelece tudo na criação, até naquilo que a gente chama, do homem criado, não só a natureza. Deus estabeleceu o seu senhorio sobre todo o universo. Então, não há nenhum lugar que Deus não esteja controlando. Não há nada, nós falamos, todos os reinos, em qualquer área que a gente possa chamar de reino, Deus está atuando nele. Esse é o reino universal. Só que tem um segundo reino que a gente poderia chamar do reino mediador. E nós vimos que esse reino ele começa desde o Jardim do Éden, com Adão, com Eva. Aí pós-queda tem Abraão, Isaac, Jacó. Jacó luta com Deus no Val de Jaboque. Deus vence Jacó, transforma Jacó em Israel. Através dele você tem uma descendência enorme, que a gente chama das 12 tribos. Então Deus separou uma tribo para o norte, uma tribo para o sul, e Deus continuou o seu propósito. Levou eles para a Babilônia, depois para o Egito, depois tirou do Egito, cruzou o Mar Vermelho. Eles entraram na boa terra e nós vimos, como o Senhor prosseguiu com Israel. Aí Deus deu juízes, e nós vimos quem foram os juízes, Deus profetas, Deus patriarca, até que nós entendemos que Deus precisava de um representante humano, de um homem que, porque todos aqueles reinos, mediadores, medianeiros do Antigo Testamento, eles fracassaram. Então você pega de Gênesis a Malaquias, o reino no Antigo Testamento, entre aspas, fracassou. É bem dizendo que não fracassou, o reino de Deus não fracassa. Mas os homens que foram inseridos no reino, eles não deram testemunho no reino, do reino e para o reino. Então Deus tem agora o seu filho, que vai à cruz, morre, ressuscita no terceiro dia, e agora o que ele faz? Ele começa, através da obra do seu Espírito Santo, que nós vamos propor hoje aqui para a gente estudar no discipulado, ele vai falar dessa promessa. Como que o reino iria prosseguir na igreja? Então vamos lá na folhinha. Qual é o tema do nosso estudo? A promessa do Espírito Santo. Vamos ler o ponto 1. A igreja precisa do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, a promessa do Pai. Então, só para a gente entender um pouco aqui, antes de entrar no ponto A, é que toda a profecia do Antigo Testamento, Deus havia falado do Espírito Santo. Então, quando você pega o Antigo Testamento, o livro de Ezequiel, qual é a promessa? Que Deus colocaria, tiraria o coração de pedra, nos daria um coração de carne e colocaria dentro de nós um espírito novo. Então, era uma promessa que Deus já havia feito.
Quando você pega Joel, ele diz também, né, que nos últimos dias Deus derramaria do espírito dele sobre toda a carne. Os vossos jovens sonhariam, os velhos, né, teriam sonhos, profetizariam. Então é uma promessa do derramamento do espírito. A ponto de Davi ele entender tão isso que no Salmo 51, depois que ele peca com Betseba, que ele compõe o Salmo 51, Davi diz assim: não retires de mim o teu espírito. Porque qual era a promessa do espírito na aliança passada, na velha aliança? Era o espírito que não permanecia. O espírito entrava em mim, o espírito saía. O espírito entrava, o espírito saía. Então agora, à luz do Novo Testamento, mudou. Nós vamos ver que esse espírito agora não é o espírito mais que entra e sai. O espírito nunca mais pode sair da gente, amém? Mesmo com nossos fracassos, nossas fraquezas, nossos temores, tudo que a gente passa, irmão, nada relacionado à obra e à pessoa do Espírito Santo pode sair da gente. Então vamos lá no ponto A, diz assim, vamos lá ler? Os discípulos estavam confusos, pensando que Jesus ia restaurar Israel como um reino terreno. Atos 1, 6 e 7. Lê para mim quem achou. Então, aqui você tem uma noção clara de que eles, né, estando com Jesus 40 dias, Jesus falando sobre o reino, que nós vimos, o reino universal, o reino mediador, que esse reino passaria para a igreja, eles estão preocupados com uma restauração de um reino terreno e político. Eles queriam ser livres de Roma. Então, qual é o coração dos discípulos aqui? É, Senhor, será que a gente vai ser livre de Roma? Será que os romanos, né, eles vão nos abandonar quando, de fato, o seu reino vier? Porque eles achavam que era um governo militar o reino de Deus. E, na verdade, o Senhor, dentro desse contexto deles não entenderem que o reino de Deus não está relacionado àquilo que você tem como poder externo. Se lembra que nós falamos de Lucas 18? Quando o Senhor, ele fala, ó, vão dizer que tem um reino aqui, tem um reino ali, tem um reino acolá. Jesus fala, não creias, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o Senhor já havia falado que existe o quê? Se lembra da palavra grega para o reino? Quem se lembra aqui? Quem se lembra? Gente, a folhinha ficou com todo mundo. Ninguém voltou para ler a folhinha? Basileia, irmão. Vocês estão reprovados. Gente, Basileia, soberania, poder real, domínio. Então, Jesus falou que esse poder real, esse domínio, essa soberania dele, não é algo externo. Então, por que os discípulos estão perguntando, Senhor, quando que o reino físico de Israel vai ser restaurado? Vai ser com poder militar? Não. O Senhor, taxativamente no versículo 7, ele diz, não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que isso quer dizer? Tem coisas, irmãos, que hoje as pessoas, tipo, os testemunhos de Jeová colocaram uma data, vocês sabem, né? 1855. Eles acreditavam que Jesus iria retornar nessa data que Charles César Russell fez uma pesquisa cronológica e começou a acreditar. Heresia, irmão. Uma coisa, Jesus está dizendo, não compete a nenhum homem, em nenhum lugar, fazer qualquer cálculo para se colocar o dia do advento de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo, ela não pode ter um cronograma, amém, irmãos? E Jesus está falando, o reino de Deus, ele já veio. Você lembra que nós falamos? É o agora sim e o ainda não. O que é o agora sim? O reino está em nós, só que esse reino, se lembra que nós explicamos, ele só se manifesta com o advento de Cristo. Nós explicamos, quando Cristo vier, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, vamos passar pelo tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, depois as bodas de Cordeiro, Apocalipse 19,
A grande tribulação está acontecendo na Terra, os primeiros 3 anos e meio de falsa paz, no final dos 3 anos e meio, a grande tribulação se inicia, Israel entra ali na grande tribulação no período, no final, né, Satanás é preso, e o que, que acontece na Terra? Nós vamos colocar nessa Terra um período de 1000 anos do governo de Cristo, nós vimos em Apocalipse 20, versículo 4 e 20, versículo 6. E eles reinarão por 1000 anos. Então, os discípulos, por que os discípulos estão confusos, então? Porque o reino que eles esperavam é um reino político. Sabe que a maioria dos crentes esperam na política hoje? Por isso que, não sei se você percebeu, a maioria das igrejas, entre aspas, estão ligadas à política. Ela virou igreja-estado. Ela influencia a política influencia ela. E Jesus fala que não, o reino de Deus, ele não pode ser declarado, colocar data para que esse reino, qual é a data, qual é a época. Não, ele fala exclusivamente, isso está na mente do Pai. Jesus sabe quando o reino vai vir. Ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas olha o ponto B, vamos ler o ponto B? Diz assim, vamos lá. Jesus corrigiu os discípulos e mostrou a necessidade do poder espiritual do Espírito Santo para eles darem testemunho de Jesus. Atos 1:8. Mas, lembra? Recebereis poder. Ó, porque o conceito deles, ó, vai vir um reino, vai ser restaurado na terra, é um reino geopolítico, todas as nações vão submeter Israel. Jesus falou, não. O que o Pai prometeu é exclusivo dele, o estabelecimento do reino na terra. Mas tem uma promessa que é um poder espiritual que nos capacita, enquanto o reino ainda não veio, esse Espírito Santo tem que vir habitar na igreja. Para quê? Para que o testemunho do evangelho seja dado em toda a terra. Por isso que ele fala, vocês vão receber a palavra grega para poder, é dainamis. Ela significa como se fosse uma explosão de bomba atômica. Então, por que eu preciso do poder espiritual do Espírito Santo para me dar testemunho? Porque sem poder, irmão, você não consegue vencer essa era da igreja. Eu vou falar a verdade, estudei a história da igreja, não existe era tão trevosa igual a nossa. Por isso que a gente fica sobrecarregado, fica pesado, parece que a gente está cabisbaixo. É tanto abuso no reino espiritual, no mundo espiritual, que se a gente não tiver o cumprimento de Atos 1:8, a gente não consegue caminhar como cristão. É problema em casa, é problema no casamento, é problema com irmãos, é problema na sociedade, irmão. Todo o ambiente hoje que a gente chama de igreja necessita de poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus fala, vocês vão receber um poder como se fosse uma bomba. Para quê? Para que é o poder do Espírito Santo? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas dele. Por que hoje a gente não consegue pregar o evangelho para as pessoas? Falta poder. Não prega no trabalho, não prega na rua, não prega no ônibus, não prega na escola. Irmãos, hoje a verdade, o que não falta é a igreja. Grupo cristão tem em cada canto. Reunião de igreja em casas é o que mais tem em Itaboraí. A gente não tem noção de quantos grupos estão reunidos nessa noite. Mas o que falta? Jesus falou, vocês têm que receber dainamis, poder. Aí eu botei aqui, é o poder espiritual do Espírito Santo. Por quê? Ó, o ponto C, vamos ler, diz assim, o Espírito Santo era a promessa do Pai. João 14:16 e João 15:26. Lê para mim quem achou João 14:16. Ele vos dará outro consolador, que esteja para sempre convosco. João 14. Aí não pode ler, o outro leu 15:26.
Percebeu? Isso é uma promessa. O que Jesus está falando lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que vocês vão ter a promessa sendo cumprida com poder espiritual para darem testemunho, é que Jesus, enquanto estava andando com eles, qual era a questão dos discípulos? O que nós vamos fazer quando Jesus morrer? Então Jesus começou a perceber, quando você pega João 14, Jesus fala, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Os discípulos viraram para Jesus e falaram assim, Senhor, mas nós não sabemos para onde o Senhor está indo. Jesus está falando que está indo para preparar o lugar, vai voltar para levar eles, e eles perguntam, nós não sabemos para onde que o Senhor está indo. Aí Jesus vira e fala, eu não estou indo, eu sou. Você entendeu? Eles estavam querendo ir. Jesus fala, eu sou. Essa parte, João 14, João 15, João 16, a gente chama de discurso do cenáculo, porque é o período que Jesus ele vai ser preparado para começar a passar pela morte. Nós já estudamos, se lembra? Ele padeceu, né? Ele morreu na cruz. Então, nesse discurso do cenário, o que Jesus faz? Jesus começa a dizer para o discípulo onde ele está indo. Só que o discípulo quer saber para onde você está indo. Ele falou: não, agora eu não estou indo. Eu quero que vocês venham a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois do capítulo 14 vem o 15. Ele fala assim: ó, não só eu sou o Pai e quero atrair vocês para mim, mas eu também quero que vocês percebam que vai vir um outro, essa palavra aqui é muito interessante, irmão, desse versículo 16 de João 14, a palavra aqui, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro. O que é outro? Outro, quando eu falo, tem outra pessoa que vai vir aqui, então é outra pessoa distinta. O Derek está esperando outra pessoa, só que o outro no grego não é outra pessoa diferente de Jesus. A palavra grega aqui é alós. Ela tem um sentido de que o Espírito Santo é Jesus Cristo. Ele enviará o alós. Quem é o alós? É o outro da mesma personalidade de Cristo. Então ele diz: esse que vai vir vai viver conosco. Olha, irmão, isso aqui é antes do Pentecoste. É uma promessa. Vai vir um da minha personalidade que vai vir morar em vocês, vai habitar em vocês. No versículo 26 do capítulo 15, Jesus já dá uma outra conotação para o Espírito Santo. Lá ele é a essência do Espírito, no capítulo 14 e 16, quem é o Espírito? É Jesus Cristo. Só que no capítulo 15, versículo 26, ele vai dar uma outra conotação da personalidade do Espírito Santo. Ele vai dizer assim, olha que lindo, ele diz assim, quando vier, porém, o Consolador. O que é Consolador no grego? É Paracletos. O que o Espírito Santo está fazendo na Terra? Vai, Jaquim. Nós somos crentes, gente. Nós não temos Espírito Santo. O que ele está fazendo agora, Paulo? O que o Espírito... Oi? Consolando. Ellen. Consolando. Só que quando você pega o sentido dessa palavra aqui de João 15, 26, Paracletos o Espírito, ele é aquela pessoa que anda do nosso lado dia e noite. Consolador é chamado para andar de mão dada comigo no grego. Sabe o que é isso, irmão? Quando os discípulos ouviram, então quer dizer que o Espírito prometido pelo Pai, em Ezequiel, em Joel, em todo o Antigo Testamento, é o Espírito que tem a sua personalidade? Porque a Trindade, irmão, você não pode dividir o Pai do Filho, nem o Pai e o Filho do Espírito Santo. Senão a gente cai numa doutrina chamada triteísmo. Amém? Nós não cremos em triteísmo, nós cremos na Trindade. O Pai está no Filho, o Pai e o Filho estão no Espírito Santo. Só que aqui em João 14, 16, Jesus fala assim, olha, ele vai vir, mas quem está vindo sou eu. Isso não é dele, irmão. É a promessa do Pai. O Espírito vai vir, só que o Espírito também não vem só na pessoa do Filho, vem também para andar conosco. Porque o que seria da nossa vida sem o Espírito Santo?
Todo problema que a gente passa, problema em casa, problema de família, problema no trabalho, irmão, sem o Espírito Santo, sabe o que seria da igreja? A gente não seria mais cristão. Então, olha só, aqui embaixo, lá embaixo, o Espírito Santo, na folhinha. Vamos lá? O Espírito Santo é necessário porque ninguém pode viver o reino de Deus hoje. Como que vai viver o reino? Como? Tereza, como que a gente pode ver? Tereza, a gente quer viver o reino aqui em Itaboraí, como? Tá aqui, gente. É necessário que a gente tenha o poder espiritual do Espírito Santo. Como o Consolador, o Paracletos e como o Alóis. Aquele que anda do nosso lado e aquele que em nós mais e mais manifesta a semelhança de Jesus dia a dia. Então, viver como cristãos em Itaboraí, em Maricá, em São Gonçalo, em Rio das Ostras, em Cabo Frio, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em Miguel Pereira, há uma necessidade primária, que é essa vida de reino como cristãos, a gente viva pelo poder do Espírito Santo. O irmão falou assim, nós não precisamos de poder, não. O que a gente precisa? Ele falou, a gente precisa ser pessoas calmas, racionais. Eu falei, o diabo vai te vencer, irmão. O diabo vai te vencer. E se você é meigo, tradicional, religioso, o diabo conhece meiguice, tradição e religião. Por isso que quando o Espírito Santo vem, é o que eu coloquei, o Espírito é necessário porque ninguém pode viver Basileia no tempo presente da igreja. Você lembra que eu falei? Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para viver esse reino como cristãos atuais, a gente precisa do poder do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo precisa vir. E ó, o ponto 2, vamos ler o ponto 2. Por que a gente precisa do Espírito Santo? Não só do Espírito Santo. Olha o ponto 2 aqui. Vamos lá? A igreja foi batizada com o Espírito Santo. Atos 1:5 é o texto que nós lemos, diz assim, porque João, na verdade, olha isso aqui, irmãos, batizou com água. Quem é que foi batizado com água? Levanta a mão. Foi não? Não foi batizada, não? Vamos sepultar. Ô, oh, glória, viu? Vai virar discípulo de João depois de Jesus. Então, o batismo de João é o batismo do arrependimento. Eu e Derek estava até comentando, é baptismo, né? Baptizo. Só que esse batismo aqui, quando diz aqui, né? João batizou com água. O que o batismo com água faz? Nada. O que o batismo faz na água? Nada. Nós não cremos em salvação pelo batismo. O que é o batismo? O que João batizou com água? Porque era um rito que vinha do Antigo Testamento, de um conceito, de uma tribo chamada tribo dos essênios. Então, os essênios tinham uma cultura de batizar as pessoas. Isso vem da cultura essênica, isso entra no ministério de João Batista. Só que João aqui, olha só a parte B do versículo, ele faz uma confissão no versículo 5 extraordinária. Vírgula, ele diz assim, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. É esse que salva. Batismo na água é um testemunho público de uma fé que entrou em mim e me salvou. Não é por isso que Marcos 16:16 diz assim, aquele que crê, eu gosto de enfatizar, é aquele que crê e for batizado, será o quê? Será salvo. Então, primeiro você crê. Se você crê que Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, ascendeu ao céu, está lá entronizado, glorificado, e você crê, já pode ser sepultado. Porque creu, João Batista diz, quem creu? Quem creu é que vai ser batizado com o Espírito Santo. Só que é interessante que o batismo com o Espírito Santo hoje, existe vamos dizer assim, uma dificuldade em muitos meios cristãos.
Pessoas ficam confusas. Eu tenho o Espírito Santo ou não tenho? Você tem o Espírito Santo? Fala. Você tem o Espírito Santo? Opa, você tem? Tem. Graças a Deus. Nem nas águas você desceu, mas tem. Só pode estar aqui, ouvindo isso aqui, quem tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Você tem? Você tem? Você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Entenda, o ponto aqui. Vamos ler o ponto A, para a gente não ficar na nossa razão. Vamos ler? Ponto A. O batismo com o Espírito Santo é uma ação, não é por meio de orar, jejuar, subir monte, se esforçar. É uma obra divina. Como a gente precisa entender isso aqui? Na minha juventude, eu ia para o Monte da Amendoeira. 7, 8 anos. Eu ficava no Monte da Amendoeira a noite toda de joelho gritando: Senhor, me batiza, me batiza, me batiza, com perna até aqui, gritava a noite toda. Até que o irmão falou assim: você nunca vai ser batizado, porque você não faz isso, você não é aquilo. Ponto B, vamos ler para a gente jogar essa falsa teoria de que uns têm o Espírito Santo e outros não. Olha como isso aqui me salva. Diz assim, vamos lá? Na salvação, os crentes recebem a habitação permanente do Espírito. Quando você creu em Jesus, imediatamente o Espírito Santo entra no seu coração. Mas eu não senti nada. Mas eu não recebi um stremelique. Você não precisa do Espírito Santo igual o vento. Pega o vento. Estoca vento. Não tem como estocar o vento, irmão. Ninguém tem posse. O Espírito Santo é o vento. João 3:7, Jesus falou o vento, falando do Espírito Santo. Preguei até lá na irmã Teresa. O vento sopra onde quer e não sabe de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. O Espírito sopra, só que você não sabe, acontece de repente. Na hora que você não espera, o Espírito Santo te regenera. Vamos lá, Atos capítulo 8 versículo 15. Lê para mim. Essa igreja aqui é uma igreja que tinha nascido nova, o Senhor tinha salvo pessoas, e os apóstolos falaram: a gente tem que ir lá ver os irmãos. Quando chegaram lá, estava um grupo de irmãos, e os apóstolos olharam e falaram: vocês estão com deficiência, vocês precisam do Espírito Santo. Porque não tem como ser cristão se o Espírito Santo não mora em nós, irmão, não habita em nós, não reside em nós, não tem comunhão conosco, irmão. O Espírito Santo precisa morar em nós. Atos 10:44. Vamos lá? Lê todo mundo junto. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos. O quê? Se ouvir a palavra, o que acontece? O Espírito Santo cai. O que é cair? Cair, ele desce na sua cabeça e toma o seu ser. Quando Pedro pregava a palavra, irmão, o Espírito caiu. Só que ninguém sentiu o estremelique. O texto aqui, se você for ler Atos 10, que é aquele encontro de Pedro, né, na casa de Cornélio, você vê que Pedro foi na casa de Cornélio, reuniu os parentes, enquanto Pedro viu as pessoas reunidas igual a gente está num lugar, Pedro começou a pregar. E à medida que Pedro pregava, o que aconteceu? O Espírito Santo caiu, batizou eles. Então, Atos 8:15, todos receberam o Espírito Santo. Atos 10:44, na casa de Cornélio, quem estava lá recebeu o quê? O Espírito Santo. Agora, Atos 19, versículo 5. Lê para mim, quem achou? Quando lhes salva as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Não vamos explicar língua e nem a profecia. Isso é para outra hora, mas que depois do estudo, se quiser perguntar, eu explico. Mas a proposta aqui que Lucas está mostrando em Atos 19:5 é que Paulo chegou num lugar que os discípulos seguiam Apolo. Apolo era um homem eloquente, versado só no Antigo Testamento,
conheci até o batismo de João Batista. Se lembra de Atos 1,5? João só batizava com água. Qual foi o batismo que Apolo levou para os irmãos? De João. Qual é o batismo de João? Da água, por imersão. Colocar as pessoas em Jesus Cristo. Só que o batismo que salva não é da água. Tem um bando de pessoas que desceram as águas no tanque batismal e não foram salvos. Porque a proposta que Paulo mostra aqui é que ele ministrou sobre eles a pessoa do Espírito Santo. Não é isso aqui que diz? Impondo Paulo as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo, ele tem que residir nos crentes. Não existe nenhum crente em nenhum lugar que congregue que não tenha o Espírito Santo. Qual é o engano hoje de muitos irmãos? É que eles vivem atrás do Espírito Santo. Já viu isso? Os crentes confundem a habitação do Espírito Santo com o enchimento do Espírito Santo, que nós vamos ver aqui. Encher do Espírito Santo é uma coisa, ter o Espírito Santo é outra. Todo mundo aqui tem o Espírito Santo. Ah, mas eu não sinto. Ser cheio é uma coisa. Aqui, a água está o quê? Está num copo. A água está fora ou está dentro? Então a água está no copo. Agora o copo está cheio? Não. Tem muitos crentes que o Espírito Santo está aqui. Mas qual é a metade aqui? Está bem abaixo. Então tem crentes que falam assim, eu sou muito fraco. É porque não está cheio do Espírito Santo. Nós vamos chegar aqui. Mas o que eu quero dizer? Que os crentes confundem habitação, morada do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, que é uma vez para sempre, que não se repete, não existe, nunca existirá, nunca mais, é igual a morte de Jesus. Imagina você ter Jesus morrendo igual aqueles sacrifícios do Antigo Testamento. Todo ano vinha lá um sacrifício para ser oferecido, o sacerdote levava aquele sacrifício com sangue. Jesus veio e acabou com isso. A mesma coisa aconteceu no Pentecostes. O Espírito Santo vem, habita os crentes. Quer ver? Ponto C. Ponto C. Vamos ler? O Espírito habita onde? Vamos ler todo mundo junto. Espírito habita no crente. 1 Coríntios 6. Vamos ler o versículo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Vocês têm noção do que Paulo está falando aqui? 1 Coríntios 6,19? Nós não só somos batizados com o Espírito Santo, nós somos o próprio templo do Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo, aonde Deus mora? Aonde Deus reside? Qual é a casa de Deus? Qual é a morada de Deus? Qual é a habitação? Irmão, qual é a grande confusão do cristianismo atual? É confundir templo do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, com o enchimento do Espírito Santo. Minha juventude inteira eu fiquei atrás do batismo com o Espírito Santo, até que um irmão foi na minha casa, sentou diante de mim e falou assim, você já tem o Espírito Santo. E leu comigo Efésios, capítulo 1, versículo 13. Mas depois de ter nele crido, ouvido o evangelho da vossa salvação, o evangelho da verdade, olha como Paulo diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Rapaz, falei, é mesmo? Falou, irmão, está em você. Agora você não pode confundir batismo com enchimento. Tem muito crente batizado com o Espírito Santo que não é cheio. Não lê a Bíblia, não ora, não reúne, não tem comunhão com ninguém, não ora com ninguém, não visita ninguém, não participa de comunhão nenhum. Como que você vai ser cheio do Espírito Santo se você vive isolado no seu canto? Como que o Espírito Santo vai morar num crente individualista? Não tem como, irmão. Então, aqui Paulo diz que o Espírito habita em nós. O ponto D, vamos lá? O Espírito nos colocou no corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um todos nós. Peraí, todos. Você tem noção do que Paulo está falando aqui, irmão? Todos
nós, crentes, fomos colocados no mesmo corpo, porque fomos batizados pelo mesmo Espírito. Então não tem crente maior, crente menor, crente poderoso, crente sem poder, crente com unção, crente sem unção, já viu? Ou ungido. Aí um irmão falou, não, você é ungido, irmão. Falava aquele irmão, falou, você está enganado. Irmão. A mesma unção que habita em mim, à luz de 1 João, capítulo 2, versículo 20, versículo 27, João diz, a unção que dele recebeste. A unção mora e habita para sempre. Mesmo fraco, mesmo cabisbaixo, mesmo com o coração arrasado, ferido. Irmão, você, o Espírito saiu de Davi depois que ele pecou? Não. Estava lá. Só que Davi entendia o lugar dele, né? Então, todos os crentes, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um. Como que pode ter dois espíritos? O espírito que me batiza e depois o espírito que me enche? Não, é um espírito só. O que é ser cheio do Espírito Santo? Vamos ver aqui. Ser cheio é porque a gente dá lugar a esse espírito que habita em nós, ele vai transbordando. É igual pegar agora uma garrafa d'água e começar a completar o copo. O que acontece? Às vezes nós não completamos a experiência da comunhão diária com o Espírito Santo. A gente deixa o Espírito de lado. A gente não tem comunhão com ele, a gente não tem... Ele está aqui, a água saiu daqui, a água está aqui o tempo inteiro. Eu só estou consumindo ela. Assim é o Espírito Santo. Ele fica ali o tempo inteiro. Por isso, em Tessalonicenses, Paulo diz assim, não apagueis o Espírito. Porque o Espírito, ele é como uma chama. O que você faz quando você acorda? Você tem que acender a chama. Como que acende a chama do Espírito Santo? Orando. Lendo a Bíblia. Quando você vai à palavra, quando você ora, o que acontece? Não é uma hora não, irmãos. Tem oração que você acende imediato. Você entra na presença do Senhor por meio da leitura da Bíblia, oração de minutos. Claro, tem irmãos que têm cargo, né? Oram 1, 2 horas, 3 horas. Mas o que eu quero dizer? Que o Espírito Santo, ele nos introduz no corpo. Porque é um espírito. Não tem muitos espíritos. Só tem um espírito. O espírito que te batiza é o mesmo que te regenerou, é o mesmo que te reconciliou com Deus, é o mesmo que te justificou pela fé, é o mesmo que está te santificando. Não tem vários espíritos. É um espírito. Por isso que Paulo diz, né? E a todos nós foi dado beber de um só espírito. Ponto é, o Espírito Santo nos selou. Quem achou, lê para mim, Efésios 1:13. O evangelho da vossa salvação. Percebeu? O Espírito, então, ele nos batiza, ele habita em nós, ele nos faz templo do Espírito Santo, ele nos coloca no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso todo crente está no corpo de Cristo, que é a igreja. Não tem ninguém fora da igreja. Ah, aquele grupo ali fica só reunindo em casa. Irmão, entenda. Efésios 6,19 diz que nós somos o templo dos... Quem é o templo? Isso aqui é o templo, irmãos? Isso aqui é minha casa. Só que nós estamos reunidos, claro, se tem pessoas santas aqui, minha casa é mais santificada. Mas aonde que o Espírito Santo mora e qual é o templo de Deus na terra? Somos nós. Olha aí e fala, oi templo. Oi templo. Somos o templo. Oi templo. A confusão é que nós esquecemos que o batismo com o Espírito Santo, à luz de 1 Coríntios 12:13, diz assim, todos nós fomos batizados no corpo. Não é só templo que nós somos. Nós entramos numa coisa, irmão, que nós estamos unidos. Você não sabe agora, tem crentes espalhados pelos 4 cantos desse planeta Terra. Só na China tem 1 milhão de crentes reunidos em casa. Na Colômbia deve ter 500 mil de crentes reunindo em casa. Em grupos cristãos no Brasil tem milhares de crentes congregados agora. Como que Deus fez isso? Batizando todo mundo pelo Espírito Santo. Rapaz, essa aqui é a verdade.
E como que Deus ratifica isso e diz que eu sou dele? Me selando. Uma das mensagens na Mari, eu mostrei o que é o selo. O cara tinha uma madeireira, então ele colocava o selo da madeireira. E colocava no transporte marítimo, que era o veículo, né, que se pegava e levava os produtos para serem entregues para os seus fornecedores. Na ida, por que tinha um selo, essa palavra aqui grega, selo? Por que Paulo enfatiza o selo? Porque todo crente habitado pelo Espírito Santo, que é templo do Espírito Santo, ele tem que ter selo. Porque a madeireira colocou o selo. Se o navio balançou, a água está agitada, desviou a carga. O Derek está desviado. Quando forem resgatar a carga desviada do caminho, o que está na carga? O selo. Entendo o que eu vou falar. Não existe crente desviado. Ele está fraco, ele está sem esperança, ele perdeu a fé. Mas lá no fundo, já encontrou? Lá no fundo, você se aproxima dele, você começa a falar do Senhor, ele fala, poxa, é verdade, eu tenho saudade do Senhor. Por causa do selo. A gente não tem noção da obra que o Espírito Santo prometido fez no coração das pessoas. A gente acha que é igual a gente, né? Já viu o selo postal? Quando a gente entregava a carta antes do e-mail, era selo. Acho que Jaqueline é muito novinha dele. Chegaram a botar carta no correio? Não, né? A gente colocava um selo, né, amor? Se lembra? Era o selo postal. Nenhuma carta minha nunca voltou e nunca foi desviada por causa do selo postal. Ela vai direto para o endereço. Agora, os e-mails desviam. Por que o e-mail desvia? Por que os e-mails são desviados? Porque o e-mail não tem selo. Então, o e-mail pode ser hackeado. Então, tem muito crente aí que é hackeado. Mas crente raiz, ele é selado. Ele não é Nutelinha. Ai, tô longe do Senhor até agora. Ele é Nutella. Crente velho é raiz, é selo, irmão. Ele pode ficar fraco, sem esperança, sem capacidade espiritual, mas é o que Paulo diz aqui, ó. Foste selado, qual é? Se lembra? Com o Espírito Santo da promessa. Qual é o título do nosso discipulado? A promessa. Promessa. O Espírito é uma promessa. E promessa é dívida. Promessa é dívida para Deus. E Deus cumpriu a dívida. Então vamos lá para terminar. Terceiro ponto, para a gente terminar. O enchimento do Espírito Santo. Aqui está a questão. Já até falei no meio da mensagem, já coloquei, pontuei alguma coisa. Que a gente precisa. Eu vou ser muito criticado por essa mensagem. Porque tem crente que pensa que eu imagino que a gente precisa de batismo com o Espírito Santo. Não precisamos de batismo. Nós precisamos disso aqui, ó. Encher. Quando você tem fome, o que você faz? Vai pro fogão, arroz, feijão, carne, batata frita. O que você faz? Enche a barriga. Quando você tem sede, enche a barriga de água. E para ter poder espiritual para continuar a obra que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa cidade, na nossa comunidade, na igreja do Senhor, nós precisamos ser cheios. O que a obra de Deus não vai adiante? Porque Deus não encontra homens e mulheres e crianças cheios do Espírito Santo. A gente encontra aquelas pessoas que têm o Espírito Santo, Nutelinha. Não pode isso, não tem força. Não tem força, aí tá chovendo. Irmãos, é crente Nutella, irmão. Crente raiz é esse aqui, ó. Vamos lá, o ponto A. Mesmo sendo habitado pelo Espírito, precisamos ser cheios do Espírito. Vamos lá? Efésios 5:18. E não vos embriagueis, não bebe. Não beba mais. Não embriaguez. Paulo não tá falando para ninguém beber, não. Para com essa teologia do não beber.
Paulo está falando, não pode se embriagar, beber, bebe pouquinho. Vai. Mas por quê? O que Paulo está dizendo, essa palavra grega aqui, ela está no gerúndio. Enchei-vos é uma ação contínua que se repete segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A vida cristã não é só uma vida de batizados com o Espírito Santo, como? No corpo, selado, habitado, templo de Deus. Não. Os crentes vivem assim, irmão. Por que não tem muito testemunho? Porque falta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo. Então, quando as pessoas encontram pessoas cheias do Espírito Santo, elas acham que a gente é doido. Acho que a gente não se preocupa com nada. Acho que a gente não quer saber de nada. Que a gente não liga para nada. Irmão, um crente cheio do Espírito Santo, olha só, ponto B. Ser cheio do Espírito é andar no Espírito. Não entende o outro crente. Um crente que não é cheio do Espírito, ele é um crente batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, só que ele não sabe andar no Espírito. Essa palavra aqui de Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito, essa palavra são duas. A primeira palavra grega que Paulo usa para definir a palavra andar é estoikel. O que é estoikel? O que as crianças estão fazendo ali agora. Aquilo ali é o crente estoikel. O que um crente faz estoikel? Ele não tem disciplina. É igual o jovem que começa a fazer concurso para entrar na Marinha. Antes de você entrar na Marinha, como que era? Conta para mim. Indisciplinado. Você tinha disciplina? Acordava a qualquer hora, não fazia atividade física. Para entrar na Marinha, o que você tem que fazer? Vai, conta. Horário, roupa certa, botina, né? Sem barba. Por quê? Para entrar na Marinha, você tem que ter disciplina. Tem que fazer exercício físico. Muitos crentes, irmãos, são crentes antes de entrar na Marinha espiritual. São crentes estoiquel. Ele ora, ele lê a Bíblia, lê. Mas de qualquer maneira, a hora que dá, deu. Eu vou falar a verdade. Domingo nós fomos orar pela irmã. A irmã estava pedindo para ir para o Senhor, para encontrar o Senhor. E você via nitidamente que ela não estava estoiqueando. Ela não estava vendo de qualquer maneira. O Senhor levou ela hoje. O Senhor chamou aquela irmã hoje. Irmã Van, irmã Vera. Parece que eu estou vendo ela aqui botando sangue para fora. A gente acha que a nossa vida vai durar até amanhã. Existem dois lugares para gente: céu ou inferno. Fica brincando de crente para você ver. O inferno é real, irmão. É um lugar separado da presença de Deus. Só que existe um outro tipo de andar, que é o andar que a gente precisa entender que ele nos coloca num caminho, coloca na regra. É isso que Paulo está falando. Nós devemos andar com direção, sabendo para onde a gente vai ir, qual é a direção que o Senhor está nos dando. Ser cheio do Espírito Santo é para isso. Não é para você ficar se orgulhando, já viu? As pessoas batem no pé, não, eu sou cheio do Espírito Santo, e fica, eu falo em língua, eu falo em mistério, eu sou poderoso, eu tenho profecia. Não liga para as pessoas, não visita as pessoas. Se tiver faltando compra, ele não leva uma bolsa de compra. Se tiver passando necessidade, precisando de fazer uma farmácia, não ajuda. Tem muitos crentes, irmãos, que precisam ser cheios do Espírito Santo. Vamos terminar o ponto C. Andando no Espírito, produzimos o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Ó, um crente cheio do Espírito Santo, ele anda e produz. Não precisa se esforçar para ter fruto se você é um crente cheio do Espírito Santo. O que você precisa fazer? É deixar com que os frutos do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não é você que gera. Ah, eu quero amar mais aquela pessoa. Você vai tentar amar, não vai conseguir. É uma obra do Espírito Santo no seu coração. Ah, eu quero ser alegre, igual fulano, eu quero viver rindo. Você não vai conseguir se o Espírito Santo não te der alegria. Ah, eu quero ter paz se o Espírito Santo não te der paz. Eu quero ser longânimo se o Espírito Santo não te der longanimidade. A palavra longanimidade significa uma alma longânima, uma alma que aguenta pressão, suporta ataque, luta, conflito. Só o Espírito Santo pode produzir isso. Benignidade, bondade, quer ser bom. Se você tentar, amanhã vou acordar e vou tentar ser bom, você não vai conseguir. Só o Espírito Santo pode gerar. Ser fiel, ser manso e ter domínio próprio. Então, a promessa do Espírito Santo, ela existe, ela é real. E ela já aconteceu. O que a gente precisa buscar hoje? O que eu proclamo vocês a fazer? É se encher do Espírito Santo. Busca uma experiência do enchimento. Coloca seu joelho no chão. Se você nunca experimentou a visitação do transbordar do Espírito Santo, o que é isso? É aquilo que Jesus falou em João capítulo 7, versículo 37 e 38, quando ele viu a multidão vindo de Jerusalém, da festa do Pentecoste, né, lá depois da Páscoa, todo mundo alegre. Jesus olhou para eles e falou: vocês são vazios. Vocês não têm fruto, vocês não têm vida espiritual, vocês não têm poder espiritual. Por isso Jesus falou que eles precisavam ter um rio fluindo neles. Do seu interior fluirão rios de água viva. No versículo 38, João diz que ele falava com respeito ao Espírito Santo, porque eles ainda não tinham recebido, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Então, a forma do Espírito Santo nos alegrar, nos revitalizar, é por meio desses rios de água da vida. O que a gente precisa fazer? Precisa, ser salvo, eu não preciso fazer nada. Mas ser cheio, eu preciso fazer. Tem que ter tempo para orar, tem que ter tempo para ler Bíblia, tem que ter tempo para ter comunhão com o Senhor. Irmão, se a gente não busca. Um irmão falou assim para mim: então você não crê que todo mundo é crente? Eu falei: eu creio que todo mundo é crente, mas não creio que todo mundo é cheio. Só olhar para a vida das pessoas, irmão. Vazio, você olha. Tem bom trabalho, tem dinheiro, vazio, né? Vive na carne. Mas é crente? É. A carne tem obra, igual o espírito tem fruto. A carne faz obra. Ah, estou fazendo uma obra para Deus. A carne faz obra. Abraão, não expliquei em Unamã, o que Abraão fez para agradar a Deus? Uma obra na carne. Gerou Ismael. Então, que o Senhor nos dê graça para a gente entender que, de fato, a promessa já veio, já habita, já mora, nos fez templo, nos fez corpo, nos selou. O que a gente precisa? Ser cheio. Como? Vou dar 3 coisas. Lê a Bíblia. Irmão, acorda. Tá aqui, ó. Mecanismo. Ó. Eu nem acordo com a Bíblia, eu acordo com o celular. Eu despertei no quarto, tô com a Bíblia na mão. Aquele devocional que a gente tá fazendo, né? Os 365. Quem tá ainda nesse devocional? Tem que permanecer, irmão. Que a maneira da gente ser cheio do Espírito Santo é por meio da palavra. Como que você vai ser cheio do Espírito Santo se você não lê a Bíblia? Segundo, orar. Tem que ter um tempo para orar. Não, irmão, orar, eu já expliquei isso várias vezes. Orar é orar, ora dirigindo. Ora lá quando estiver cortando o mármore. Oh, Senhor, corta o meu coração. Arranca essas arestas. Quando estiver lá. Irmão, espírito de oração. Por isso Paulo diz, né? Orai todo o tempo no Espírito Santo. Terceiro, congregar, irmão.
Congregar é congregar. Congregar, onde você tiver a oportunidade de congregar, congrega com a gente, congrega onde você vai, e congregue, congregue, congrega, porque Hebreus 10, 25, o apóstolo Paulo diz assim, que a gente não deixe de congregar como é costume dos demais. Então tem muita gente que se acostumou a não reunir, entendeu? Não estou preocupado não, Jesus vai vir, vai... Irmão, por que a gente reúne? Para estudar a Bíblia, discipulado, reunião de domingo? Para quê? Paulo diz assim, para que façamos admoestações uns para os outros. Aí Paulo diz assim, porque o dia do Senhor está próximo. Pode ser agora, irmão. Então pode nos encontrar daqui a pouco. Te louvamos. Agradecidos a Ti pela graça de sermos discipulados pela pessoa do Teu Filho, por meio da obra do Teu Espírito Santo que já se iniciou em nós, no nosso coração, na nossa vida. Senhor, declaramos nessa noite que somos ainda muito fracos para entendermos tantas coisas, mas pedimos como Paulo, pela sua igreja de Itaboraí, de Maricá, de São Gonçalo, ilumina os olhos do nosso coração. Ó Senhor, tantas coisas há no nosso coração que não deixa a gente conhecer a promessa, a habitação, a morada do seu Espírito, o templo que somos nós, a casa favorita de Deus nessa terra. Por isso, Senhor, tire os véus do nosso coração. Nós não queremos ter véus, como nós cantamos, Senhor, nos dá um coração igual ao do Senhor, para que possamos te obedecer e cumprir todo o seu querer. Nos abençoa, continua conosco, prepara a nossa reunião de domingo e nos ajunta para glorificarmos o teu nome. Pedimos por os irmãos que não vieram hoje no discipulado, visite eles nessa noite, vá ao seu coração, e depois eles possam ver esse estudo e também serem edificados junto conosco. Muito obrigado por esse tempo, pelos irmãos aqui. Oramos também pelas crianças aqui. Obrigado por cada criança aqui, Senhor, que é uma promessa do Senhor. O Senhor mesmo disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Abençoa as crianças nessa noite. Abençoa as netas da irmã Teresa, abençoa a Emily, abençoa o Pedro. Senhor, pedimos a sua graça nessa noite sobre eles. Toma em tuas mãos cada um aqui, os seus parentes, visita, encontra. Que o Senhor possa também salvá-los, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que oramos.